Vamos agora a um breve histórico sobre o Blowfish. O Blowfish ele foi desenvolvido em 1993 por Bruce Schneier. Ele é um dos mais rápidos cifradores de chave simétrica disponíveis hoje no mercado e que são utilizados para diversos produtos e aplicativos de segurança, certo? O algoritmo é composto de um cifrador de blocos, em blocos de até 64 bits com chaves de tamanho variável que podem chegar até 448 bits. Apesar de seu algoritmo criptográfico ser um dos mais velozes, ele tem um pequeno problema que é a lentidão na criação da chave de segurança. Que é uma lentidão comparada com outros cifradores, né? Ele gera a chave com um pouco mais devagar. O que essa lentidão ela pode ser interpretada como um problema ou um benefício dependendo do tipo da aplicação que vai estar utilizando esse cifrador. Essa criação, ela é rápida, essa execução da encriptação, e os dados sobre os microprocessadores em 32 bits, eles se tornam muito ágeis quando isso seria em 26 ciclos por clock de byte. E qual o outro objetivo dele? Ele é compacto, ele pode ser executado em menos de 5K de memória. E ele também é simples, porque ele utiliza só adições, XOR e pesquisas de tabela operando 32 bits. O design dele também facilita, porque ele é resistente na implementação quanto aos erros. E outra característica também, ele é seguro. O comprimento da chave dele varia por ser tão longo, como 448 bits. E também ele é otimizado para aplicações onde a chave não muda, porque muitas vezes, digamos, ele tem um elo de comunicação com o codificador. Daí o que isso significa? Ele é mais rápido do que o DES, e quando é implementado em microprocessadores de 32 bits, com a grande quantidade de volume de cache, isso já facilita para ele. Por isso ele se enquadra, digamos, na agilidade ali, comparando ele ao DES. E a aplicação dele seria, digamos, não se adequa tanto em frequências como em funções hash ou on-away. Daí o requisito dele é muito grande quanto à parte de memória. Ele utiliza muito se você vai implementar isso na questão dos smart cards. O Blowfish ele foi criado com uma finalidade geral de tentar substituir o DES que estava envelhecendo e para evitar alguns problemas que outros algoritmos de criptografia tinham, né? Ao mesmo tempo em que outros projetos estavam sendo desenvolvidos de uma forma privada, patenteada, o Blowfish ele foi desenvolvido de uma forma totalmente livre, digamos assim. O Schneier disse que o Blowfish ele não tem patente e que ele vai continuar livre, certo? O algoritmo ele é publicamente disponível e pode ser usado por qualquer pessoa de forma livre, né? Da forma que ele achar melhor para estar implementando em sistemas ou aplicativos para aumentar assim a sua segurança. A descrição do algoritmo. Então, ela é feita através de 16 interações. Bom, e apesar de ele ser um algoritmo complexo de inicializar, o Blowfish ele tem uma eficiência grande nos microcomputadores atuais, que no caso a cifragem dele é feita em blocos de 64 ou 128 bits, nos quais os bits eles não são tratados separadamente, mas em grupos de 32 bits, que ele é feita a sua execução, a fim de aumentar a eficiência, tratando nessa parte, e
ele foi escolhido esse algoritmo pela parte simples de funcionalidade dele, porque ele só faz XOR, adição e multiplicação modular. Ele consiste em duas partes, aí sendo elas a expansão da chave e a criptografia dos dados. A primeira parte dessa chave, digamos, ela se consiste na transformação da chave em subchaves, que totaliza 4.168 bits, e a segunda parte consiste em 16 fases, sendo que é feita uma permutação e depende da chave e uma substituição dependente da outra chave e dos dados. Criação de subchaves. A matriz de P ela consiste em 18 subchaves de 32 bits, com seus elementos variando de P1 até P18. Utilizam-se 4 caixas S, cada uma constituída com 256 elementos de 32 bits cada. Inicialmente, as caixas S elas são preenchidas com dígitos hexadecimais de π, exceto o dígito inicial 3. O bit mais significativo da fração de π se torna o mais significativo da primeira subchave. Em seguida, deve-se fazer um XOR entre os 32 primeiros bits da chave com o P1, os próximos 32 bits da chave com o P2, e assim por diante, até P14. Caso os bits da chave cheguem ao fim antes de P14, então deve-se repeti-los até o fim da matriz. Na imagem a seguir, temos um texto plano com 64 bits, que posteriormente será dividido em dois blocos de 32 bits, que serão eles XL e XR. XL vai fazer XOR com π, gerando um novo valor para XL. O bloco XL antes do XOR vai ser utilizado para formar a função f, que fará XOR com XR, gerando também um novo valor para XR. Nas primeiras interações de 1 a 16, XR e XL deverão trocar de lado. Posteriormente, nas interações 17 e 18, eles não trocarão de lugar. Aqui é o sistema que a gente utilizou. Esse aqui é a parte onde tem os arquivos. Você escolhe tendo as opções demonstradas. Ele faz encriptação em diversas linguagens. A escolhida por nós é o Blowfish, que é o tema. Agora você escolhe o arquivo que ele vai ser encriptado. Agora você vai colocar uma senha para a encriptação dele. E essa vai ter que ser válida. Sendo a mesma senha, ele vai fazer a validação. Ele é aceito, agora ele vai fazer o processo de encriptação com os dados. Agora ele está fazendo o processo de codificação, vai encriptar ele, aquele arquivo que a gente escolheu, de nome arquivos. Ele terminou o processo, você vai confirmar. Após confirmação, ele vai demonstrar os dados agora já criptografados.
Aqui ele fica com outra extensão, .bfa. E agora daí para fazer a descriptografia dele, desencriptar no caso, você também vai ter que ter a mesma chave, que seria a senha. Essa senha, a chave é válida. Ele vai descriptografar. Ele já terminou o processo. Agora a demonstração ele volta para a nomenclatura antiga.